Irmãos, graças a paz. Amém. Acreditar na palavra do Senhor. Hoje no versículo 6. No versículo 6 do capítulo 10 do Evangelho de João. Diz assim a palavra de Deus: Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. No versículo 6 do capítulo 10 do Evangelho de João, nós vemos que no final dessa parábola que Jesus proferiu, logo depois que o cego foi expulso do templo, logo depois que o cego foi perseguido pelos fariseus, logo depois que o cego, que na verdade nós vemos pela palavra de Deus que ele era um mendigo, esse homem que Deus olhou para ele, esse homem que Deus resgatou, restaurou a sua visão e deu a ele a salvação em Cristo Jesus, esse cego que foi perseguido, foi jogado para fora do templo pelos fariseus, agora ele está aos pés de Jesus, adorando a Jesus como Senhor e Salvador. E Jesus pronuncia essa parábola para explicar a respeito dos falsos mestres de Israel, os falsos profetas de Israel, que eram os próprios fariseus. E nessa parábola Jesus vai falar a respeito da ovelha que ouve a voz do mestre e do perigo que as ovelhas correm com os falsos ensinos e com as falsas profecias. E diz aqui a palavra de Deus que Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando, né? Não teve possibilidade para aqueles judeus, para aqueles fariseus, para aquele conjunto de pessoas entenderem o que Jesus estava falando, né? Jesus usou essa comparação. Ele comparou os judeus e os fariseus aos lobos que entram no aprisco, não pela porta, mas por trás, para pegar uma ovelha, colocar a ovelha nas costas e sair com a ovelha nas costas para roubá-las. Era isso que Jesus estava falando, que aqueles judeus e fariseus estavam fazendo. À semelhança de todo falso mestre e todo falso profeta. Como nós vimos ontem, a ovelha que ouve a voz de Cristo, ela segue a Jesus. Ela não é arrastada por Jesus, ela segue a Jesus. Mas o falso mestre e o falso profeta, ele tem que pegar a ovelha e tem que arrastar ela pelas mãos, tem que colocá-la nas costas, porque a ovelha não vai atrás de falso mestre, não vai atrás de falso profeta. E aí o falso mestre e o falso profeta, ele precisa usar algum poder, alguma força, alguma autoridade que não é lícita para arrastar a ovelha, porque a ovelha não segue a voz do mestre. Isso que nós vimos ontem no versículo 5, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então, o falso mestre, o falso profeta, a exemplo dos fariseus daquela época, ao sinédrio, eles usavam o poder de Israel, a lei de Deus, a lei judaica, todo o aparato da religião, eles usavam para arrastar as ovelhas. E naquela época a gente sabe que tinha a lei e eles faziam lei para tudo. Então vinha um filho de Israel culpado por causa do seu pecado, falava para ele: olha, eu cometi esse pecado, o que eu tenho que fazer? Aí lá vinha o fariseu e falava para ele que ele tinha que pagar alguma penitência no sábado, e ele tinha que dar não sei quanto de dízimo, e ele tinha que dar não sei o que de oferta para ele pagar o seu pecado. E isso que acontecia em Israel naquela época, acontece até os dias de hoje. Ao longo da história, o aparato religioso ele foi usado de diversas maneiras para arrastar as ovelhas, né? Porque ovelha, que é ovelha, não segue falso mestre, não segue falso profeta. Então, até os dias de hoje, a gente sabe que muitos desses falsos mestres, falsos profetas, eles usam a mesma coisa. Eles usam muitas vezes a culpa, eles usam muitas vezes uma revelação, muitas vezes uma promessa de cura, ou algum perdão no céu, ou algum tipo de qualquer que seja, para arrastar as ovelhas para fora do aprisco. Porque ovelha não segue
alguém estranho. E diz a palavra de Deus que Jesus usou essa comparação, mas eles não entenderam isso. Ou seja, Jesus estava falando a respeito deles, mas eles não entenderam isso. Eles não compreenderam o que ele estava falando. Meus irmãos, a compreensão das coisas bíblicas, elas são espirituais. Elas são espirituais. Nós não entendemos nada espiritual se Deus não nos revelar. Nós não podemos entender nada das palavras de Jesus se Deus não abrir os nossos olhos para que nos seja revelado, não é? E muitas das vezes a gente vê que muitas pessoas elas tentam dominar a palavra de Deus, como era o caso dos fariseus. Eles diziam que eles tinham a patente do Evangelho. Meus irmãos, enquanto houver patente de Evangelho, nenhum de nós pode chegar a Cristo. Porque não existe patente do Evangelho. Essa patente está no nome de Jesus e cada um de nós temos livre acesso a Deus. Não existe patente do Evangelho. Não existe alguém que tem a primazia, a exclusividade de fazer o que eu estou fazendo aqui. Cada um de nós podemos nos achegar à palavra de Deus com humildade e pedir pela graça que o Senhor nos revele o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Não existe patente do Evangelho. Não tem ninguém que pode se levantar e dizer só eu interpreto as Escrituras. Só eu passo a interpretação das Escrituras. Isso não existe. E o que acontecia naquelas épocas é exatamente isso. Eles tomavam para si a exclusividade de interpretar as Escrituras. O cego, por exemplo, não podia acessar mais a presença de Deus, segundo aqueles fariseus, por causa das coisas que ele havia falado. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que aqueles que diziam que tinham a patente das Escrituras, estavam sem compreender as Escrituras, porque a Escritura viva, que é Jesus Cristo, estava na frente deles, e eles não conseguiam compreender o que Jesus falava. E muitas vezes, meus irmãos, isso acontece nas nossas vidas. Nós estamos seguindo pessoas que dizem que têm a patente de alguma coisa espiritual. E para aquelas pessoas não é revelado o Evangelho. O Evangelho é revelado para aquele que, com humildade, pede misericórdia aos pés de Jesus. E a este é concedido o mistério do Evangelho. É para esse que é concedido o mistério da compreensão da palavra de Deus. Aquele que se achega na presença de Deus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. A exemplo daquele publicano que orava para Deus e não tinha nem coragem de olhar para cima, falando: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. É para esse que Deus se revela. É nessa pessoa que está agindo a graça de Deus. É nessa pessoa que está agindo o poder de Deus. É sobre essa pessoa que repousa o poder de Deus. Não sobre esses que não compreendiam o que estava sendo falado. Porque eles achavam que tinham a patente. Eles achavam que tinham algo especial da parte de Deus. Uma revelação especial, um poder especial, e nenhum homem tem isso. Ninguém tem poder especial diante de Deus. O único poder é de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a glória, Ele pode revelar, Ele pode levantar, Ele pode abater, Ele pode fazer tudo. Eu não posso fazer nada. Ninguém de nós pode nada. Nosso lugar é humilde aos pés de Jesus. E longe de quem diz que tem alguma unção especial, revelação especial, patente de interpretar as Escrituras, como a gente vê em muitos lugares. A grande riqueza da igreja é a palavra de Deus. É a livre interpretação da palavra de Deus. É a fé e a fé somente. A fé e mais nada. A fé e mais nada. Em Cristo Jesus. A fé e a fé somente em Cristo Jesus. Essa é a grande riqueza da igreja. Glória a Deus. Se nos tiram isso, nos tiram tudo. Aleluia, glória a Deus. Então vamos pregar e viver essa palavra com poder, porque diz lá no último versículo de Atos que Paulo estava preso, mas ninguém prendia a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém? Então vai lá, pessoal. Termina a reunião de oração pela graça de Deus. Amém. Graças a Deus.